Senhor presidente, primeiro e segundo secretário, demais vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Essa questão das cisternas já vem desde a legislatura passada, onde aqui se tentou criar uma CPI e os vereadores, na ocasião da situação, votaram contra. E, pessoal, da última vez, só um momento, senhor vereador, da última vez, a reunião daqui, ela foi um pouco bagunçada, até porque quem não gostava de aplauso, gostou naquele momento, e então eu quis relevar, porque teve aplauso dos dois lados, e vamos fazer uma reunião diferente hoje, mas como o regimento não permite a manifestação do público, eu peço por gentileza que compreenda para não atrapalhar o trabalho do vereador aqui na tribuna e dos demais também. Muito obrigado. Então, nessa legislatura, estivemos, a pedido dos vereadores, uma visita à Polícia Federal em Caruaru, para ver como era que se encontrava o andamento deste processo na Polícia Federal, haja em vista o período que já se passou e até agora ninguém tem, através da Polícia Federal, uma definição. E estivemos em Caruaru, senhor presidente, e ali foi dito que esse processo tinha ido para a Polícia Federal no Recife, para a perícia da Polícia Federal do Recife. Eu já pedi uma vez e vou pedir mais uma vez, senhor presidente, para que Vossa Senhoria consiga uma audiência na Polícia Federal do Recife para ver se esse processo ainda está na perícia lá, para que vamos lá cobrar uma definição da Polícia Federal com este processo que se arrasta aí, acredito eu, uns 3 anos, e fica sempre a palavra de um que foi acusado e a palavra das que foram acusadas acusando o outro. O senhor me concede uma parte? Pois não, senhor vereador. É só para esclarecer, porque eu pedi uma parte ao vereador e ele não consentiu. Quando ele citou meu nome, que eu fui uma das testemunhas, eu nem conhecia essa moça. Ela esteve lá em casa, eu como representante do povo, eu não ia sonegar de estar para ouvir o que ela tinha para dizer. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi, eu conhecia o pai dela, o Benjamin, fiquei até surpreso, porque numa época ele foi lá em casa para eu arrumar até um emprego no consórcio, porque ele tinha uma filha em Sertão e 2 filhos que estavam passando dificuldade, porque estava fazendo um carvão e não tinha condições de sobreviver. Então, quando eu cheguei lá, ele ficou até pasmo, porque disse: oxe, minha filha envolvida com isso aqui, eu fazendo carvão, e ela envolvida e ela não tem nada. Então, para minha surpresa, eu conheci o Benjamin. Através desse problema que houve, ele entrou em depressão e chegou a falecer. Depois desse acontecimento, infelizmente, o pai dessa moça chegou a falecer. Teve sérios problemas de saúde. Então, ele ficou indignado, e eu acredito o que essas meninas contaram lá, elas têm que ser boas atrizes para falar o que falaram a respeito do desvio das cisternas. Então, assim, eu queria esclarecer a ele. Quando for na próxima terça-feira, eu vou trazer as partes para também eu ter meu direito de defesa, porque as acusações são sérias. Eu acho que não tem como uma pessoa inventar todo o histórico daquilo. É triste o que está acontecendo, mas infelizmente o pai dessa moça chegou a falecer por esse problema. Foi uma das causas dele chegar a adoecer, foi esse problema do desvio do dinheiro. Era só isso. Quando for na próxima reunião, eu esclareço. Agradeço. Pessoal, respeite o regimento da Câmara, pessoal. Agradeço as palavras do vereador Dóia, que engrandece o nosso discurso. Então, continuando, senhor presidente, era importante ir novamente lá na Polícia Federal para esclarecer esses casos, porque as meninas foram acusadas e elas também acusaram outras pessoas.
E aqui a gente não pode tirar uma conclusão do que se foi feito pela Polícia Federal, porque eles ainda não se pronunciaram sobre o caso. O vereador Zequinha aqui falou sobre um ofício, número 492, 2015, 24 de junho de 2015, de Brasília, feito a senhora Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos, a ex-prefeita do município, onde o assunto diz solicitando devolução de recursos e documentação complementar referente ao convênio 168 de 2009, construção de cisterna de placa, processo número tal, onde pede, entre outras coisas, ela providenciar a devolução do recurso de R$ 101.940,60 e apresentar a documentação complementar ou restituir os valores, conforme exposto nos itens e tal. Então, isso é mais um capítulo desses desvios de recursos, que a Polícia Federal levou a documentação, e já faz 3 anos que isso não se resolve e fica sempre aqui na Câmara. O colega me concede uma parte? Pois não. Eu acho importante a questão que o colega fala com relação à Polícia Federal. E nós, pessoalmente, temos experiência desse tipo de procedimento da Polícia Federal. Falo isso porque o processo de 2008, da eleição de 2008, que todos têm conhecimento, aquela questão do famoso catavento, nós tivemos que ir várias e várias vezes à Polícia Federal para poder obter o laudo pericial. E olhe que tínhamos até conhecidos lá, policiais federais conhecidos lá. Então, se as partes interessadas não agilizarem e procurarem cobrar da Polícia Federal, isso não sai. Essa é a grande realidade. A Polícia Federal deve ter aí algumas ações de maior magnitude que não vai dar importância a uma questão de uma prefeitura. E só para complementar, com relação à CGU, eu não sei qual é a data que o colega Antônio Almeida fala do relatório da CGU. Eu não sei qual é a data que ele tem desse relatório. Mas, dependendo da data, parece-me que a CGU veio aqui, viu uma coisa e fez um relatório de outra maneira. Porque o documento aqui fala que solicita a atenção de Vossa Senhoria no sentido de observar as recomendações feitas exatamente pela CGU. Então, eu não sei qual é a data que o colega Antônio Almeida tem aí da documentação, porque esse documento tem aqui, ele é datado do dia 24 de junho de 2015. Pois não, vereador. Agradeço também a sua parte, a qual engrandece o nosso discurso. Então, senhor presidente, era importante que Vossa Senhoria tentasse marcar essa nova audiência, porque em Caruaru disseram que tinha ido para a perícia da Polícia Federal no Recife, para se ver onde esse processo está, se já está em fase final, para ver realmente quem é os verdadeiros culpados. O vereador aqui, Antônio Almeida, fala em obras paradas, como só fosse aqui em Sertânia. As maiores obras aqui em Sertânia são recursos do governo federal, fundo a fundo, que vai sendo liberada aos poucos. E nessa crise que estamos passando o país, esses recursos não foram mais liberados para que essas obras sejam concluídas. O recurso que foi repassado pelo governo do estado, através do FEM, para todas as prefeituras, que o prefeito atual teve a sabedoria de investir no hospital, que vários prefeitos receberam essas verbas e investiram em obras que hoje ninguém vê. Aqui foi um exemplo para Pernambuco, a construção do hospital. Então está aí a obra feita, os recursos chegaram e a obra terminou. Um sonho da população, onde o atual governo encontrou um hospital totalmente sucateado, com alas interditadas. O hospital presta a cair, com a madeira cheia de cupim. Isso é uma verdade. Passaram 16 anos, recursos tinham, não fizeram, porque não tiveram a grandeza de atender o povo
tão carente de Sertânia. E a obra está aí, concluída, os recursos vieram e a obra foi feita. Agora o prefeito não pode terminar umas obras sem os recursos chegarem. Quando chegar, essas obras serão concluídas, porque não teve um governo ainda que tivesse aqui, em 3 anos, o volume de obras que Sertânia está tendo. E vão ser concluídas assim que os recursos foram disponibilizados. Mas, senhor presidente, eu também queria aqui falar sobre o futebol sertaniense, que está participando da Copa do Interior, onde falei aqui na sessão passada, quinta-feira, que estávamos preparados. A nossa seleção, que há 2 anos atrás participou da Copa do Interior e a idade era 23 anos, e de repente, a gente com a equipe já formada, trabalhando em cima dos 23 anos, numa reunião na federação, faltando 1 mês e pouco para a Copa do Interior, mudaram a idade para 20 anos. E ali perdemos a metade dos atletas que participaram da última Copa, porque a última Copa foi até 23 anos. Do time que jogaram na última Copa do Interior, só 2 atletas não podiam participar se fosse 23 anos. Então tivemos que fazer um novo trabalho, chamar atletas mais novos para participar, e ficou um pouco o período onde temos atleta até de 15 anos titular no time, com pouca experiência. E Sertânia, domingo passado aqui no estádio Odilon Ferreira, ficou no empate com Araripina, e vamos tentar domingo na cidade de Araripina reverter esse empate que não foi bom para a nossa seleção. Sertânia está na chave com Pesqueira e Araripina, e se classifica 2 seleções para a próxima fase. Então temos que recuperar o resultado ruim aqui dentro de casa, lá na cidade de Araripina, para poder definir a classificação no outro domingo aqui em Sertânia contra Pesqueira. A prefeitura vem dando apoio, tivemos pedindo o apoio de alguns comerciantes para colocar o nome no estádio e reverter uma ajuda também para a seleção, ao qual a gente agradece aqui, que está presente aqui até na sessão, a Graça, que tem no escritório de contabilidade, a César Consórcio, através do posto Pinheirão, e outros que estão ajudando a nossa seleção nessa caminhada. A prefeitura vem dando total apoio com transporte, padrões de camisa, bolas, e vem ajudando no decorrer dos treinamentos e daquilo que precisamos. Então é importante a movimentação. Quem foi domingo para o campo viu que os amantes do futebol tem muito, o campo ficou lotado, as suas arquibancadas, e ali foi importante, um jogo bom de se assistir. Infelizmente a nossa seleção não fez um gol, terminou 0-0, que se tivesse vencendo a última partida que temos dentro de casa, Sertânia estava classificada, mas não venceu, empatou. Vamos para Aripina domingo tentar reverter esse resultado que não foi bom aqui para a nossa cidade. Então, senhor presidente, era isso que eu tinha hoje a falar. Muito obrigado.